Olá, eu sou a Amanda da Silva e, juntamente com a Mariana Nardi e Bruna Ibanez Aguiar, nós escrevemos o trabalho Educação Ambiental e Sustentabilidade, reflexões sobre a prática docente de uma professora em formação. Este trabalho, ele é sustentado pelo eixo Práticas e Reflexões em Educação Ambiental e o tipo se enquadra na pesquisa aplicada. Bom, primeiramente, para poder discutir sobre esse trabalho, é válido a gente elucidar um pouquinho sobre o cenário da educação ambiental, né, na sociedade atual. Então, a gente vê que, atualmente, a educação ambiental, ela versa sobre um viés crítico para trabalhar a construção e transformação dos valores do comportamento humano em cada indivíduo, né? A partir do seu crescimento, quanto à sua formação humana e o seu desenvolvimento, para atingirmos essa emancipação, que é a emancipação do pensamento crítico. E a educação ambiental, ela trabalha, né, em várias escalas, tanto no processo educativo, quanto em grupos sociais, na comunidade, envolvendo fatores culturais, sociais como um todo, atuando para o enfrentamento dessa crise socioambiental e do processo civilizatório que vem ocorrendo no mundo todo, em decorrência do nosso sistema, do nosso atual sistema, e das relações sociedade-sociedade e sociedade-natureza, garantindo, então, um reencontro entre o homem e a natureza, quanto ente natural, né? E cancelando essa relação que a gente tem de superioridade ou inferioridade do ser humano quanto meio ambiente. E além desse cenário da educação ambiental, ela também encaminha os seres humanos e todas as pessoas que estão envolvidas nesse meio socioambiental para a criação e desenvolvimento de sociedades sustentáveis, as quais são baseadas, né, nessa coletivização das ações individuais, a partir da sensibilização, a partir dessa aproximação real com o meio ambiente, para que nós nos aproximamos cada vez mais, trazendo essa mudança de comportamento e instaurando, né, novos conceitos de valores, o que são esses valores para a nossa sociedade. E esse trabalho, ele teve o objetivo de trazer essa ascensão da educação ambiental no processo educativo, com o objetivo de elucidar que o processo educativo, ele acaba se transformando num meio para a gente atingir essas sociedades sustentáveis. Então, através da educação ambiental, no processo educativo que ocorre tanto nas escolas quanto nas comunidades, né, sejam elas de bairro, sejam elas de grupos sociais diferentes e tudo mais, nós caminhamos por esse viés de que o processo educativo está relacionado diretamente com a construção e desenvolvimento dessas sociedades sustentáveis que tanto se almejam. Bom, para falar um pouco mais sobre esse projeto, só recapitulando, né, uma parte que está escrita no trabalho, ele foi desenvolvido com alunos do primeiro ano do ensino médio, no período noturno, de uma escola pública no município de Piracicaba, e nós trabalhamos, né, nesse trabalho com as regências que nós fizemos no estágio supervisionado 1, que faz parte da grade curricular do curso de Ciências Biológicas. Então, trabalhamos o desenvolvimento dessas regências durante um longo semestre, e as aulas que foram planejadas, elas foram pensadas com a temática ambiental, e não só essa regência, mas como todas as outras. Então, sempre teve uma inclinação para a educação ambiental nessas regências. Para desenvolvimento, né, desse estudo, a gente selecionou a aula Lixo Como Você Vê, que é uma aula de minha autoria, então eu atuei como a professora em formação nessa aula, e eu trouxe o contexto da reciclagem e do descarte de resíduos sólidos para esses alunos do primeiro ano, abordando questões
não só relacionadas ao significado real do que é a palavra, mas além disso, no sentido abrangente. Então, trazendo questões como a origem, né, desses descartes de resíduos, questões políticas, questões sociais, questões comunitárias que estão relacionadas a esse processo, atrelando esse fato à sociedade de consumo atualmente, como ela se comporta, quais são os valores dessa sociedade de consumo. E todos esses fatores foram discutidos e trabalhados dentro da sala de aula com os alunos durante essas regências. Para a escrita, né, só ressalvando de novo do trabalho, a gente selecionou apenas uma aula, então os excertos que estão contidos no trabalho veio a partir dessa troca de diálogos entre eu, no caso, que é a professora de formação, com os alunos. Então, a partir dessa dialogicidade, a gente tentou sensibilizar esses alunos para poder ter uma ideia, né, do que é um viés crítico sobre os processos simples e processos rotineiros, processos que estão presentes na nossa vida e que a gente julga como algo simples. Então, trouxemos vários aspectos, entre eles dados relacionados a esses fatos e várias informações, tentando aproximar essa realidade socioambiental do cotidiano dos alunos, né? Envolvendo, colocando eles a par da situação e, e trazendo conceitos reais do que é a sociedade de consumo, como o consumismo está atrelado atualmente com a produção de bens materiais e descarte desses bens materiais, né? Então, a aula foi trabalhada em dois momentos diferentes, né? Porém, trouxe a mesma abordagem, que foi trabalhar a temática ambiental e a educação ambiental. E atendo-se ainda, né, a esse conceito da educação ambiental, tentando reaproximar aquilo que foi perdido, que é essa dicotomia entre economia e natureza, sensibilizando então esses alunos para essa relação que a gente tem, essa relação do eu-natureza, que o homem ele não é inferior e nem superior à natureza, ele participa, ele está inserido no meio. Então, a gente tem esse quesito na formação humana, né? E trazendo ainda mais como uma experiência, né, que eu tive durante essas aulas, muitas vezes um dos limites, um dos fatores limitantes, aliás, que perpetuam essa dificuldade em trabalhar a educação ambiental dentro das escolas atualmente, é a questão da gestão da escola, que muitas vezes não está aberta a trabalhar com a educação ambiental. E outro fator também é a própria separação entre homem e meio ambiente, que ela é absurdamente explícita, tanto nos alunos quanto em outros professores ou até mesmo na própria escola. E também a formação do professor. Então, a formação inicial que ele carrega, a partir das práticas docentes que os professores carregam, o quanto essa formação está associada com a educação ambiental e o quanto ela se fez presente, a educação ambiental, na formação desses professores. Não só a educação ambiental, mas também a sustentabilidade. Então, até que ponto os professores têm participado desses temas, até que ponto esses professores têm buscado, né, trabalhar essas questões dentro da sala de aula e até que ponto a escola permite, pois sabemos que o currículo, ele é de grande importância para que seja trabalhada a educação ambiental no meio educacional. E como uma possibilidade de retratar esse tema da educação ambiental dentro da escola e também para os alunos, é trazer atividades contextualizadoras, que aproximem a realidade socioambiental da realidade dos alunos, né? E da escola como um si, da escola como um todo, trazendo questões da comunidade, trazendo questões culturais, trazendo questões sociais e permitindo espaços de reflexões que possibilitem os alunos a se questionarem
a questionar um sistema ou a questionar atitudes, questionar até mesmo os próprios valores, já que estamos falando da construção desses valores, né? Na formação quanto ser humano emancipado. E falando sobre a educação ambiental crítica, atingindo esse viés crítico por meio de momentos específicos, por meio de espaços dentro da sala de aula que permitam esse diálogo entre professor e aluno e entre os próprios alunos, né? E para encerrar, eu gostaria de agradecer as outras duas escritoras que estiveram comigo na construção desse projeto, né? Possibilitando essa troca de experiências e agradecer também ao pessoal que, a equipe que elaborou, que construiu esse simpósio e ao pessoal do OCA. O meu muito obrigada e até breve.